entrou ao vivo aqui também agora. Então vamos lá, vamos dar um bom dia, boa tarde, né? Boa tarde para todo o pessoal do Brasil. Eu sei que vocês vão entrando aí, a gente vai acompanhando. Deixa eu dizer onde que eu estou. Mais uma vez, estou na Argentina, estou na cidade de Buenos Aires e estou prazerosamente, de uma forma muito alegre, do lado do nosso herói. Esse é o herói brasileiro. O nome dele é Fernando Cerimedo, que agora os brasileiros apelidaram ele de Fernando Sem Medo. Galera, bom dia e boa tarde para todos vocês. Bom almoço quem estiver almoçando. Hoje é sábado, dia 6 de... Acredito eu que dia 6 de novembro, né? 6 de novembro. E é um prazer muito grande. Eu vim aqui para a Argentina para mostrar um pouco como está a Argentina para todos os brasileiros. E, coincidentemente, ontem nós tivemos a exibição de uma live pelo próprio Fernando mostrando as anomalias das urnas eletrônicas. E acabei pedindo a vários colegas, alguém de vocês aí conhece o Fernando aqui da Argentina? Eu estou aqui e um colega, ele acabou me passando o telefone do Fernando. Aí eu rapidamente consegui um contato com ele pelo WhatsApp e marquei um bate-papo. Estamos aqui no prédio dele, estamos aqui no lobby do prédio dele fazendo essa live. E eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para o nosso herói brasileiro aqui, né? O nosso herói brasileiro, quem diria, hein? Veio da Argentina nos socorrer, mostrando algumas verdades das urnas eletrônicas. Mas vamos lá. Fernando, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui para você. Olá, pessoal, tudo bom? Fala aí. Agora se apresenta. Eu falei um pouquinho, mas eu espero que tenha paciência com minha linguagem. Né? Isso. Não falo tarde. Eu prometo que vou estudar nas próximas semanas. É verdade, é bom aprender o português, né? A força, tenho que aprender agora. Vai ser forçado a aprender o português. Bom, Fernando, primeira pergunta. Fernando, sua profissão de verdade hoje, o seu trabalho? Você trabalha eu sou consultor político. Consultor político? Okay. E eu tenho uma empresa de marketing digital para empresas e também para governos na política. Há uns 10 anos, a nome da empresa é Numen Publicidade. E trabalhamos com muitos políticos da região e com diferentes empresas, asseguradoras, empresas do carro, imobiliárias, etc. também. Marketing digital, então, é o seu forte? É fazer forte. Propaganda pelas redes sociais? Sim, conosco muito, eu sou partner de Facebook, agora Meta, e Google há uns 6 anos. Trabalhamos muita publicidade. Agora também estamos fazendo contrato com o TikTok. TikTok. Para também trabalhar com isso. É meu professor. Uma pergunta agora, se você não puder dar detalhes, você fala. Não posso dar esses detalhes porque eu sei que o assunto é muito delicado. Como é que começou essa história toda de auditoria da urna e que você acabou de me falar também, que é uma auditoria de uma auditoria? Como é que começou isso tudo? Fale aquilo que você puder e se não puder falar nada também, diga, eu não posso dar detalhes. Vamos tentar de falar o mais que podamos e que você não queira censurar. Tá? E não comprometer as pessoas. Sim. Eu recebi uma informação de pessoas do Brasil que queriam que eu analise dados de eleição de primeira volta, de primeiro turno. Da eleição de primeiro turno, porque nadie entendia o que acontecia, o que era. As pessoas que fizeram esta primeira investigação, são pessoas individuais, não é uma empresa, é uma pessoa principalmente que ele encontrou que em seu centro de votação, em sua urna, a TCE tinha publicado 0 votos, mas ele havia votado. Se não tem nada, então me disse. Claro. Desculpa. Que ele não havia encontrado 0 votos na publicação da TCE, mas ele havia votado por Bolsonaro. Sim. E começou a falar com pessoas do seu círculo íntimo, família, amigos que votavam cerca, começaram a corroborar que havia muito poucos votos nas urnas por Bolsonaro. Então, esta pessoa trabalha em uma empresa que se dedica a fazer investigação de outras coisas.
muito parecidas, mas não de política, não de eleições. E começou a fazer a mesma metodologia que ele utiliza para seu trabalho com os dados públicos do TCE. Ele acedeu aos dados do TCE, pegou um modelo de apresentação de dados muito complexo, de data analytics, contactou outras pessoas que têm ferramentas, que têm software que você pode subir a informação e aparece um gráfico. Ou seja, você pode, é como em Excel, que você pode fazer tablas dinâmicas, mesmo mais um sistema muito complexo. E começaram a detectar certas diferenças nas urnas que tinham 0 votos com as urnas que não tinham 0 votos. Urnas que não tinham nenhum voto para o Bolsonaro. E depois, segundo passo, foi... Tem alguma urna em tudo isso que você viu que tem 0 voto para o Lula? Não. Não existe? Não existe. Só do lado do Bolsonaro? Só do Bolsonaro. E eu lembro de uma frase sua na live que você fez ontem, que a probabilidade disso acontecer, de ter 0 votos para um candidato, é 5 vezes maior até do que ganhar na Mega Sena, não é isso? Claro. Coisa? Se você tem, por exemplo, no caso de cidades que tinham menos de 50.000 habitantes, onde a população é muito homogênea, é muito parecida. O sea, ao mesmo lugar que você vai votar com seus amigos, sua família, sabe? Tem que ter algo em comum, tá bom? Sim. Essa probabilidade é 5 vezes maior que ganhar-se a Mega Sena do ano novo 2 vezes. É impossível. Ganarse la Mega Sena es más probable. Claro, ganarse a Mega Sena é mais provável que isso. Sí. Entonces, ahí es donde viene esto de decir, ¿por qué vamos a analizar qué es lo que estas personas hicieron? Analizaron todo Brasil, encontraron diferencias como eu apresentei à noite, mas quando foram a profundizar os dados a las ciudades mais pequenas, porque é mais fácil poder estabelecer um padrão de população. Porque talvez os capitais de cidades, as pessoas são heterogêneas, você pode encontrar aqui num centro de votação, é possível, mas em cidades pequenas, a probabilidade é muito menor, é quase nula. Eles fizeram isto e terminaram o estudo, esta pessoa com um grupo de pessoas privadas que conhecem o tema, no 29 de outubro. É muito tarde, porque já o outro dia foi a segunda turma de eleição. Compartiram a informação, mas nadie entendia que os dados, o gráfico de Gauss, todas as coisas que fizeram, que eu tratei de explicar à noite, eu espero que tenham entendido. Então, as pessoas do Brasil que tinham essa informação, me lo passo a dizer, trata de entender, se você conhece disto, a ver o que passa. Eu recebi esta auditoria, eu pedi, estava essa noite com pessoas do meu equipe comendo na casa. Sí, sí. Y dijeron, tenemos una bomba aquí a mano, tenemos que ver cómo desactivar o activar. Entonces hacemos una auditoría, fizemos uma auditoria própria. Eu pedi a base de dados, eu pedi de database, dataset, eu pedi todo acesso para eu poder fazer o mesmo exercício, para saber se essa informação que eu havia recebido, esse informe, era fácil ou era uma mentira ou algo que talvez estava circulando. Eu fiz, eu tomo a mesma informação, mesmo dados. O mais surpreendente para nós é que essa informação é pública. Não é que eles tenham acesso a um sistema, não, essa informação é pública. Por isso, eu propus à noite que as pessoas façam isso mesmo. Ou seja, todos os dados que você pegou na mão são informações que qualquer pessoa acessando a internet pode pegar no site do TSE. Exceto que TSE barre o site do Manoite. Sim. Você teve... o teu problema foi pegar tudo num tempo muito curto para poder preparar essa análise que você fez e enxergar essas anomalias. Eu vou confessar que a noite foi a primeira noite que eu dormi mais de 4 horas. Eu passei 2 noites, eu estou aqui com minha mulher, não vou mostrar ela, está grávida de 8 meses.
2 noites sem dormir, porque eu achava que isso era muito importante. 2 noites sem dormir para poder dar tempo de tabular tudo isso. Sim, e quando encontrei a informação, eu compartilhei com o meu equipe e todos coincidimos de que realmente era informação fática, de tirar os dados. Eu pedi uma segunda opinião às pessoas que não têm que ver com política e que conhecem muito de data analytics, data science, e eles encontraram que o modelo tinha um patrão que não é possível. Um padrão. Patrão, quando ele fala, é padrão. Tem um padrão. Que não é possível. Eu tenho umas 80 eleições trabalhando. Todo tipo de sistema eleitoral. Com papel, eletrônico, boleta eletrônica. Mas nunca pode ocorrer isso. Não existe. Não há forma de que tantas poblações similares ocorram. E então, quando os dados foram válidos, nós decidimos armar um plano de comunicação, de informação. Mas não tínhamos em mente que eu fale disso. A ideia era processar a informação, fazer vídeos explicativos e compartilhar com as pessoas do Brasil. Só um parênteses, Fernando. Para você, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: tem uma live, né, que ela está disponibilizada na internet, que foi uma apresentação que o Fernando fez ontem de 1 hora. Nós não vamos entrar nesses detalhes porque eu gostaria de pedir para todos vocês assistirem esse programa. É 1 hora, mas vocês precisam assistir a apresentação do Fernando. Ele fala e uma tradutora fala na sequência para facilitar todos vocês o entendimento. E vocês precisam perder esse tempo, né? Então, ele não vai falar do que ele já falou ontem, não tem cabimento. Ele vai falar, vai complementar algumas coisas, porque eu recebi muitas perguntas e eu vou aqui estar perguntando para ele, tá? Porque senão vai ficar repetitivo. Eu quero forçar vocês a localizar essa live no YouTube, no Facebook, no Instagram, a live dele que está realmente disponível em todos os lugares. Eu ainda não disponibilizei nas minhas redes, mas em vários lugares vocês vão encontrar. Digita aí Fernando Cerimedo, que é o Fernando Sem Medo agora, né? Cerimedo, digita e vocês com certeza vão achar em Facebook e YouTube. Então continua, Fernando. Sim. E nada, vamos fazer um vídeo explicativo, um tutorial. Mas não temos tempo. Antemanhã, eu tenho um pressentimento de que se nós não fazíamos algo rápido, Jair Bolsonaro podia conceder a eleição e terminar com a informação. Sim. E que a informação podia ser diluída. E eu encontrei que esta é a verdade dos resultados da eleição e não são como as pessoas creem. Eu senti a responsabilidade de fazer ao vivo, fazer algo para que as pessoas do Brasil saibam que havia anomalias. Eu não posso falar de fraude porque não conheço o sujeito que hizo isto. Pode ser um erro técnico. Eu creio que não, mas supongamos. Mas essas anomalias caminham ao resultado da vontade popular. Não é verdade. Eu queria perguntar para você, Fernando, como é que você identificou ou foi passada essa informação para você? Como é que você sabe como é que você descobriu que as urnas são auditáveis e as urnas não auditáveis? Porque na sua fala você falava que as urnas de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015, essas não são auditáveis. E é somente as urnas de 2020. Porque a informação está disponível. Ela está disponível? A auditoria das urnas 2020 está disponível. Fazer universidades, as Forças Armadas, fazer auditoria dessas máquinas. As universidades, no caso das universidades federais, isso eu soube disso lá no Brasil, e também o Exército. Exato. Então, eles identificaram que essas urnas de 2020 são auditáveis. Claro. Mas não há documentação de outros modelos. Os outros modelos não. Não. E o que significa uma urna ser auditável e não auditável? Qual é a diferença entre uma e outra? Eu acho que principalmente, eu não conheço com profundidade de software dessa máquina, mas qualquer software que pode ser auditado é que você pode ter um registro do comportamento do software. Em termos técnicos, é um log. Você pode ver o log, o que aconteceu com a máquina. Que isso, quando prendeu, quando apagou. É praticamente um histórico, um DNA dela. Claro. Um DNA. E a de 2020 tem e as outras não tem. Claro.
Isso eu acho que muito pouca gente sabia, né, gente? Claro. Muito pouca gente sabia. Incluso, há um informe de 2014 que isso é o partido que eu falei recém. Isso, as eleições de 2014 foram contestadas pelo PSDB. Na época teve a eleição da Dilma com Aécio Neves, claro, que é deputado federal comigo, agora, inclusive, lá, claro, meu companheiro de Câmara. O Aécio foi candidato a presidente, não aceitou e mandou investigar. E aí ele detectou esses problemas. Detectou que as máquinas não foram auditadas, eles trataram de fazer algo, mas TSE dijo que as máquinas... Eu vou compartilhar depois o informe, porque está público também. Okay. É um informe público, esta é a informação que está disponível, que não era auditável. Mas, independentemente da auditoria ou não auditoria, não pode existir uma diferença no mesmo centro de votação entre uma máquina e outra. Mas, se é uma máquina e outra, 5 modelos de máquinas, algo está mal. Se você pode há mais modelos ou não? Em uso ou somente esses que foram identificados? Esses 5 modelos. 5, mas aquele auditável 6. Porque não, para esta eleição usaram esses 5 modelos e a 2020. E a de 2020. Então são 6. E foram distribuídas quase de maneira equitativa. Equitativa, ou seja, claro, no Brasil todo. Claro, né? E em cidades, por exemplo, se você vê o vídeo, você vai encontrar que nós falamos de 30 máquinas de 2020 e 100 máquinas de outros modelos. Isso porque são 20 máquinas de cada modelo. Por isso, a quantidade de mais máquinas de outros modelos. São 5 modelos versus 1 modelo. Aí uma curiosidade, se você souber responder, olha, nós temos aproximadamente 500 mil urnas. Sim, 476 mil. 476 mil, tem os números exatos. Eu compartilho o Excel hoje de todos os resultados que tinha o TCE antes de cambiá-los. E quantas dessas são de 2020? Desses 476 mil, quantas são de 2020? Aproximadamente 20%. 20%. Então, daria 80 mil máquinas são auditáveis e as outras 390 mil não. Isso é um dado importante. É um dado aproximado, não tem um dado certeiro. Mas é um dado importante, a quantidade. A nossa eleição, então, nós tivemos 380, 390 aproximadamente de urnas que não são auditáveis. Essa era uma outra pergunta aqui que estava aqui. Sim. E... Nossa, se eu publiquei no Twitter o Excel completo com toda a informação da primeira turma e segunda turma, e você vai encontrar coluna que tem um código de urna, código de modelo, e os últimos 4 números. Esse ano que você comprou essa máquina. Olha só, gente, então eu vou traduzir aqui. No Twitter dele, qual que é o seu Twitter? Vamos divulgar o seu Twitter aí para encher o seu Twitter de seguidores. Ferserimedo. Ferserimedo. Guion barra. Underline. Ok. Ok? Underline, ok. Então, Ferserimedo, underline, ok. Então, anota aí. Esse é o Twitter. Isso. Aqui, perfeito. Aí, pegou aí no Instagram também ali. Muito bom. Então, ele disponibilizou no Twitter um link de Excel, de uma planilha de Excel com tudo isso daí. Quem quiser checar, ver o que a gente está falando aqui, está lá. E quando ele identificou as urnas, os modelos, então é pelos 4 últimos números que está o ano e corresponde ao ano dessa urna, só para vocês saberem. Eu vou aperturar agora, se pode, para mostrar que vocês... Esses dados são públicos, que publicam o TCE. Exatamente, são dados públicos, isso aí não há problema nenhum. Aqui unicamente estão juntos, primeiro turno e segundo turno. Aí, Fernando, nós tivemos urnas que apresentaram defeitos. A eleição abriu às 8 horas da manhã. Aí, quando chegou ali pelas 9, 9h30, por algum motivo, não conseguia votar. Essa urna obrigatoriamente é trocada. Você tem conhecimento do que se faz com aquela urna que apresentou defeito e foi substituída por outra? E se aqueles votos que estavam lá, eles foram contabilizados, foram apurados, esses votos? Você tem conhecimento disso? Porque eu, sinceramente, estou te fazendo que você não falou na palestra, eu também não sei como é que faz. Não, eu vou ter um Zoom agora às 3 da tarde, com pessoas que trabalharam nisso e encontraram outras anomalias com o tempo de votação. Porque você vai ter uma reunião agora às 3 horas da tarde com outras pessoas que encontraram outras anomalias que não aquelas que você divulgou. Não. Então tem mais coisa para vir por aí, gente. É o resumo, né? E eu acho que eles vão falar sobre isso porque eles dizem que há umas 2.000 máquinas que foram trocadas, principalmente no sul do país.
O sul do país? É sul do país. Rio Grande do Sul, ali Santa Mato Catarina, Grosso do Sul, Mato Santa Grosso, Catarina e Santa Catarina. eu acho que Paraná. Paraná. Sim. Eu não tenho informação completa, eu vou falar depois disso. Uhum. Eles falaram de que as máquinas que trocaram, a tempo de votação, que é muito curto entre pessoa e pessoa, que não é possível. Sim. Talvez em segundo turno, Uhum. uma sola. Mas quando você tem que elegir 5 deputados, senador, governador, não tem 13 segundos para fazer uma votação. É aquela que ficou muito questionado, né? Muitas pessoas chegaram nesse nível de detalhe para calcular o seguinte: das 8 até as 17 horas são 9 horas de votação. Com 9 horas de votação, então, você tem quantos minutos? Você tem 540 minutos. Então, teoricamente, se uma pessoa levar 1 minuto para votar, só pode, no máximo, 540. Não há tempo hábil para você votar mais do que isso. Não, né? Mais de 60 por hora, E você, 100 por hora. E você encontrou alguma urna que dissesse que superou esse número e esse número não seria possível acontecer? Muitas urnas. Muitas urnas. Então, tem muitas urnas que é duro, gente. Mas a gente tem que perguntar isso. Então, você tem 9 horas de votação, 540 minutos. Então, você imagina que se uma pessoa, se ele encontrou 1.500 votos numa urna, que poderiam ter só 540, é sinal de que cada pessoa votou em 20 segundos, uma conta rápida aqui, e em 20 segundos, todo mundo há de convir comigo. É das 8 horas da manhã mesmo, sem parar, até as 5 horas da tarde, sem parar, 20 segundos de votação. Você tem que votar 5 vezes. Lembre-se que era deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Ora, uma pessoa que está ligada na tecnologia, né, eu me considero um homem bem rápido. Eu não sei se eu conseguiria fazer esses 5 votos de forma bem rápida. Eu acredito que 2 votos daria, mas 5, não sei, a gente tem que testar. Mas você ter isso daqui já é uma aberração, isso aí já eu acredito que é uma anomalia muito preocupante. É sinal de que votos foram inseridos na urna, é isso? Mais ou menos isso? 13 segundos por voto. Como? 13 segundos por voto. 13 segundos por voto, foi isso você constatou. Isso que você constatou. Eu vou falar hoje na reunião e se eu acho que a informação é válida e podemos validar, eu vou falar disso também. É algo que precisa ser apurado, precisa ser investigado, né? Como é que pode 13 segundos? Será que foram só jovens que votaram nessa urna? Porque jovem é rápido, né? Desculpa, eu vou fazer uma piada aqui, né, que eu costumo falar. Quando você vou mostrar aqui, desculpa, vou mostrar aqui. Pode mostrar. Esse é o Excel, você vai encontrar aqui o modelo da máquina, tá bom? Aí pode fazer que é uma máquina 2013. Essa informação está disponível em o que eu compartilho por Excel. E eu sempre brinco, né? Eu já fiz essa brincadeira com várias gente, né? Como é que você descobre a idade da pessoa? É a forma com que ela digita. Se ela estiver digitando assim com 2 mãos, com os 2 dedinhos, né? Tem abaixo de 35. Se for assim que nem eu, ó, que eu vou aqui 1 a 1, aí é acima de 35. É a velocidade, a idade não tem jeito, é assim mesmo. Vocês sabem disso, não tem como. Mas, Fernando, tem mais uma pergunta que eu queria fazer para você aqui, dessas urnas, né? Antes de 2022, as eleições anteriores, 2018, por exemplo, tem como voltar lá atrás também e saber de alguma anomalia ou já... É a mesma informação, o modelo, eu acho que o modelo está criado. Porque 2018 não tinha 2020, correto? Não tinha 2020. Então você só tinha as urnas não auditáveis. Claro. É possível checar isso também em 2018 ou não? Eu acho que os dados estão disponíveis na TCE. Se estiverem disponíveis, então dá para se fazer o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Eu acho um problema. À noite, quando o site de TCE voltou, muitas pessoas começaram a encontrar o câmbio de arquivo, modificação de arquivos que estavam carregados, com fecha da noite. E muitos desses arquivos são da eleição de 2018. Muito bem. 2018. Eu não sei por que estão modificados esses arquivos. Não sei o que querem esconder, o que quiseram trocar, mas isso é um pouco preocupante.
Mas eu acho que há pessoas que devem ter essa informação em seu computador Tá. e você pode fazer. Agora tem a última pergunta aqui. Todas essas perguntas que eu fiz aqui, gente, eu fui lendo mais ou menos os comentários da live de ontem à noite, onde estava eu, o Daniel e o Lisboa. Aliás, um abraço para o Daniel Silveira, um abraço para o Lisboa, um abraço para vocês dois aí. E eu fui vendo algumas perguntas que eu achei interessante e eu compilei essas perguntas. Eu vou fazer a última pergunta agora para o Fernando, porque o restante, se vocês quiserem perguntar, assistam a live dele ontem. E eu procura lá pelo Fernando Cerimedo com C-C-E-R-I-M-E-D-O, Cerimedo. Vocês vão assistir. Aí essas perguntas que vocês possivelmente estejam querendo fazer agora, vai estar lá na live. Mas essa última pergunta, Fernando, por que você teve que fazer a live daqui da Argentina? Por que teve que ser você um argentino e não um brasileiro? E por que a live foi transmitida daqui e para pouquíssimas pessoas? Eu não sei para quantas pessoas foi liberado o link, mas pelo que eu percebi foi para um grupo muito restrito. Por que teve que ser aqui? Porque encontramos que TCE está perseguindo as pessoas que querem falar disso no Brasil. Como eu comentei recém, o plano era fazer vídeos e distribuí-los. Mas encontramos que isso não vai funcionar porque o TCE está censurando toda a informação, todo o vídeo, toda a publicação que fala de irregularidades, anomalias ou fraude nas eleições. Eu tinha medo de que esta informação não seja pública, não seja conhecida por o povo do Brasil. Uma informação que é pública, somente está processada e mostrando resultados. E por isso nós tomamos decisão de correr risco de que eu fale disso. Se você me seguiu nas redes sociais, ontem, tinha 800 seguidores na Instagram. Eu não uso as redes sociais, hoje tem 120 mil. Porque eu não sou uma pessoa que gosta de exponer-me e de falar. Eu trabalho para que os políticos falem e para que as empresas ganhem dinheiro, não para falar. Mas eu achava que tinha que fazer, porque o povo do Brasil tem que conhecer a verdade. Não pode ter um presidente que não está seguro se é legítimo ou não. Ustedes tiveram processos difíceis com o impeachment de Dilma e depois com Temer. Tem que ter paz, tem que poder viver em paz. A região necessita isso. E eu acho que a verdade não tem fronteira, não tem país, não tem idioma. A verdade é a verdade e tem que ser mostrada. E se isso implica lutar e arriscar, tem que fazer. Eu não quero que meus filhos, eu tenho uma filha e um filho em caminho, que meus filhos tenham que passar por restrições de liberdade, por mentiras. Eu não quero isso para eles. Eu quero lutar por isso. E por isso eu decidi poner minha reputação, poner meu nome e meus recursos para que o povo do Brasil conozca as anomalias que todos podem fazer para comprovar e que ojalá, eu espero que a TCE, Forças Armadas ou alguém, haga uma auditoria e se tem que repetir a eleição, que o resultado seja que tem que ser. Se Lula vuelve a ter um resultado positivo, mas é a vontade popular, você vai ter um presidente legítimo. Mas se não, não é justo para o povo do Brasil, não é justo para nada. Muito bom, Fernando, obrigado. Você está estimulando aí a galera a lutar. E é isso que eu sempre falo, gente, a gente não pode desistir da luta. Agora, tem que lutar, não pode criar em sua casa. Fora desse papo de eleição, eu tenho aqui uma curiosidade que foi um dos motivos pelo qual eu vim a Buenos Aires. Bom, primeira coisa, você é de direita ou de esquerda? Eu sou mediano. Mediano, centro. Ok, ser mediano. Não, eu sou mais de centro. Mais conservador. Mais conservador. Conservador. Liberal na economia. Sim. Acredita numa economia sim, liberal. Sim, por supuesto. Mas acho que a esquerda não tem nada que oferecer. Exato. Nada. Somente relato, mentira, fiesta. Você acredita naquele estado grande ou no estado pequeno? Minarquista, pequeno. Pequeno. Então, tem as mesmas ideias que a gente. O estado tem que ser pequeno e mesmo sendo pequeno tem que fazer muito pela população. E dá para fazer. Dá para fazer, com toda certeza.
Agora, deixa eu voltar no tempo aqui, Fernando, e fazer também essa outra pergunta, essa outra curiosidade. O pessoal aí do Brasil lembra-se do escândalo do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. Muito bem. O BNDES, na época do Lula, eu vou ler uma matéria aqui para todos vocês digitam ela aí, ó. Relembre 20 obras que o BNDES financiou em outros países com o dinheiro dos brasileiros. Primeira pergunta, o que o nosso dinheiro está fazendo em outros países? Para quê? Essa é a primeira pergunta. Segundo, que obras são essas e para quê? Desculpa. Na Argentina, nessa matéria, tem duas obras muito importantes. É um aqueduto... Chaco. Hã? Chaco. Em Chaco. Chaco é uma cidade? Chaco é uma província, estado perto do Brasil e Paraguai. Por norte aqui, então. Norte, então, sim. Chaco é um estado aqui da Argentina que chama de província, perto da divisa com o Paraguai. Custou 180 milhões de dólares. $180, o 3G ali. Voltou. Então vamos lá. Justo nas minhas perguntas, a internet vai falhar aqui. Ali tá 3G. Eu acho que é TCE. E a segunda pergunta, aproveitando que ainda tá bom aqui, é sobre uma obra chamada Soterramento Ferrocarril de Sarmiento. Onde fica isso? Isso é perto daqui, uns 20 minutos. 20 minutos? É um projeto que tem 10 anos, não sei. Sim. 10 ou 12 anos. É um trem. Um trem. Ferrocarril é um trem. Que vai a passar por abaixo do cidade. Então é um metrô, é subterrâneo. É um metrô subterrâneo, é um trem subterrâneo. Cara, trocaram um trem que era de cima para baixo. Essa obra, Fernando, custou $1,5 bilhão de dólares. Vou repetir, $1,5 bilhão de dólares. Essa obra aconteceu aqui? Não, essa obra foi inaugurada umas 3 ou 4 vezes. Minha esposa tem muito conhecimento disso, porque é auditora de obras do governo. E foi inaugurada como 2 ou 3 vezes, mas eu acho que fizeram somente 1 quilômetro. E a máquina é uma máquina holandesa, extremamente cara, nunca foi prendida, nunca foi aperturada. Mas esse dinheiro se utilizou em algo, não sabemos em que. Talvez Lula pode... Gente, hace 17 anos. 17 anos. 17 anos. Se você vier a Buenos Aires, você pode ir à obra e você vai ver tudo parado, não tem nada. 15 anos. É o que eu desconfiava. Eu iria lá, não preciso mais ir agora, gente. Nem no Ferrocarril e muito menos em Chaco, que fica longe daqui. São $1,7 bilhão, são quase 8 bilhões de reais. E eu não vou nem calcular aqui em moeda argentina, porque tem que multiplicar por 30, 40, 50, 60 vezes. Impossível. É impossível calcular o tanto de dinheiro que foi feita essa obra, mas é para vocês saberem exatamente o que é que acontece. E o Alberto Fernandes, o teu presidente, já foi lá no Brasil, ó, se amadrear, correndo para pedir plata, dinheiro, muita plata para a Argentina, porque aqui, ó, tá quebrado. E não vamos a devolver se ele traz, né? E não vai devolver não porque não tem dinheiro. Dinheiro que vier para cá, esquece. Bueno. A Argentina já declarou moratória várias vezes, está numa situação difícil. Fernando, eu só posso agradecer você, meu muito obrigado por essa excelente live, né? Um prazer conhecê-lo. Obrigado. E eu deixo agora para você encerrar e fazer os seus agradecimentos. Eu espero que o povo do Brasil não se quede em suas casas, não se quede quieto, porque o pior que podem ter é as liberdades cortadas. Eu acho que em Brasil está ocorrendo a censura, isso é muito grave num país tão grande como o Brasil, não pode ter censura. E esse é o primeiro passo para cercenar suas liberdades. Você não pode permitir isso. Você tem que lutar. Você tem uma ferramenta que é o povo unido e pode fazer algo. Não é político, não é governo que possa com o povo, mas depende de vocês.
Você tem informação, você tem que reclamar que a verdade seja descoberta. E se tem que repetir a eleição e os resultados são mesmos, não importa. Mas vocês têm que fazer isso. Não se quedem em suas casas. Aqui não importa se você pensa que sou de direita, ou você é de direita, de esquerda, isso não tem que ver com a ideologia, não tem que ver com o partido político, tem que ver com sua liberdade, com sua vida, com a vida de seus filhos, o que você quer, que futuro quer para seus filhos. Eu vou dizer aqui na Argentina, e você deve conhecer, que cada dia estamos mais cerca de ser como Venezuela. Vamos caminho a isso. Não caigam ao mesmo problema que nós outros, que pensávamos, decíamos, nunca vamos a ser como Venezuela. No pasen por eso, luchen, salgan a las ruas, hagan lo que tengan que hacer, pero exijan la verdad. Con la verdad y con la libertad, usted va a vivir en paz. Sin eso va a ser imposible. Y cualquier político, cualquier gobierno va a hacer cenar lo mais importante de sua vida, que é sua liberdade. Gente, para deixar bem claro, eu conheci o Fernando hoje, peguei o telefone dele hoje, e foi uma mera coincidência eu estar aqui em Buenos Aires. Vocês sabem por que eu estava aqui, porque eu já tinha falado lá atrás, e hoje tendo essa feliz oportunidade de conversar com um cidadão argentino conservador que quer o bem do país, tá? E eu quero divulgar para todos vocês o Instagram do Fernando. Vou botar aqui na câmera para todos verem aí, ó. Serimedo Fernando, esse é o Instagram dele. Deixa eu botar aqui também para todos vocês aqui, ó, do Instagram. Pessoal, segue o Fernando aí. Ele estava me contando que ele tinha quantos seguidores no Instagram? 800. 800 seguidores só. Hoje ele tem 116 mil e isso aconteceu em quantas horas? Da noite e agora. De ontem para hoje. E deixa-me dizer algo. Tá? Eu estou muito agradecido, extremamente emocionado as mensagens de pessoas do Brasil. Legal. Agradecendo, fazendo bendições. Eu não recebi só mensagem negativa. A esquerda não se anima a falar comigo. E a mais engraçada foi como é que é, do herói lá? Qual? Teve uma frase que você viu lá que você achou muito interessante. Você estava citando antes de a gente começar a live, era uma frase. Eu não lembro, alguma coisa assim, esse é o nosso herói. É alguma coisa assim, né? Que sem medo? Sem medo, isso, exatamente. Que uma pessoa fez um vídeo que dizia, ele não é mais Fernando Sem Medo. Fernando Sem medo, é isso mesmo. Não hay que ter medo. Com a verdade na mão não temos medo. E olha, eu não sei se é a minha live ou não, Fernando, mas acabou de pular para... Estava em 116 mil e eu vou mostrar que pulou para 119 mil. Ou seja, ele acabou de ganhar mais 3 mil seguidores aqui, ó. 3 mil seguidores. Quando eu mostrei, estava em 116. Aí eu dei uma puxada aqui no telefone, ó, dei uma puxada no telefone e pulou para 119. E se a gente ficar falando mais uns 15, 20 minutos aqui, que o pessoal tá ligado, né? Já tem bastante gente assistindo, o pessoal tá ligado. Se a gente continuar falando aqui, já vai pular para 120. Eu vou pedir para 120 à imprensa. É. Então, galera, é isso aí. Agora depende de você mandar essa live para frente. As redes sociais funcionam assim. É todo mundo dando as mãos e fazendo os nossos conteúdos irem cada vez mais à frente. É muito importante. Vocês não acreditam o quanto isso traz engajamento para as nossas pautas, para a gente conseguir continuar lutando por um país livre, por um país muito, muito livre. Então, cabe a você agora, que ainda não deu tempo, você só ficou prestando atenção no que nós estávamos falando, deixa uma curtida, deixa um like, faz um comentário, né, que isso muda completamente o algoritmo da rede social, deixa um comentário, fala qualquer coisa, parabéns, pode falar, tá uma porcaria, né, olha o choro, fala, pode tirar sarro, aqui não tem novidade, mas deixa um comentário aí pra gente e compartilha. Você deve compartilhar essa live. Se você estiver assistindo pelo Instagram, clica no aviãozinho e do aviãozinho, vlupt, já vai direto para outras pessoas. Se você estiver no Facebook, a mesma coisa. Clique em compartilhar que automaticamente vai cair na sua timeline, feed de notícias ou linha do tempo. Depende de como você trabalha a sua linguagem na rede social. No Twitter, que nós estamos transmitindo para o Twitter também, você, por favor, dê um retweet. Quiser deixar um comentário no seu retweet com um comentário ou apenas retweet e ele vai sem comentário nenhum.
E por último, no YouTube. No YouTube você tem que clicar lá em compartilhar e ele vai abrir as opções aonde você quer. Joga nos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. É muito importante esse compartilhamento. E eu só posso dizer muito obrigado ao Fernando por dispor esse tempo aqui com a gente. Eu sei que ele tem uma reunião daqui a meia hora, vai começar outra reunião para ele, né, que é sobre esse assunto ainda. Então, vou desejar um bom trabalho, que ele continue sendo o nosso herói sem capa. O nosso herói brasileiro, o nosso herói sem capa. Eu tenho certeza que o Brasil está muito agradecido contigo. Você. Eu não vou parar, não paramos todos. Obrigado. Obrigado, Fernando. Um grande abraço.